Senhor esteja convosco esta noite. Mais um culto de adoração para a honra e glória do Senhor. Sempre uma honra poder estar trazendo uma palavra de meditação para nossas vidas, amém? Amém. Glória ao Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, abra suas Bíblias em Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 12. Mateus capítulo 12. Amém? Quantos encontraram aí, diga amém, amém? Glória a Deus. Meus irmãos, deixa a sua Bíblia aberta aí um pouquinho. Coloque a mão no seu coração. Vamos fazer uma oração nesse momento. Glória a Deus, querido Deus, de poder, de graça, de misericórdia, entramos em Tua presença, Pai, bendizendo, exaltando, glorificando, meu Deus, ao Teu nome nessa noite, pois só o Senhor, meu Deus, é digno de toda honra, de toda glória, de toda a nossa busca, Pai, de toda a nossa devoção, de toda a nossa adoração, Pai, de todos os louvores, meu Deus. Só o Senhor, meu Deus, é digno hoje e para todo sempre, e bendito seja, Pai, o Teu nome, Pai, hoje e eternamente, meu Deus, Senhor dos senhores, Criador, Pai dos céus e da terra, Criador, meu Deus, de cada um de nós que estamos aqui, e é somente pela Tua graça e pela Tua misericórdia, Pai, que nós temos a possibilidade de vir à Tua casa, meu Deus, meditar na Tua palavra, receber, meu Deus, a Tua porção que o Senhor preparou para cada um de nós. Muito obrigado desde já, Pai, por mais essa oportunidade de estarmos aqui, meu Deus, neste lugar, Pai, neste lugar santo, neste lugar, Pai, onde o Teu Espírito Santo, meu Deus, age de forma livre, move-se, Pai, de forma livre em nosso meio, pois a Tua palavra diz, Pai, que onde dois ou mais, Pai, se reunirem, meu Deus, em Teu nome, ali o Senhor estará, e pela nossa fé, pela nossa convicção, nós temos a certeza de que o Senhor já está nesse lugar, meu Deus. Abra os céus, Pai, sobre esse lugar hoje, abra os céus, Pai, sobre as nossas vidas, que o Senhor fale aos nossos corações, que nós possamos estar, Pai, totalmente ligados ao Senhor, totalmente ligados à Tua palavra, que não venha nenhum atrapalho, meu Deus, tirar aquilo que o Senhor guardou, preparou com muito amor, com muito zelo, para cada um de nós essa noite, que não seja apenas mais um culto, Pai, mas de fato, meu Deus, um encontro genuíno e verdadeiro com o Teu Espírito Santo, que vai fazer com que nós sairemos daqui, Pai, diferentes, sairemos daqui com a nossa aliança renovada, fortalecida no Senhor, a nossa base, a nossa rocha, hoje e para todo sempre, em nome do Senhor Jesus. Se você crê nessa oração, diga amém. Amém. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Quando meus irmãos puderem botar um fundinho aí para não ficar o grilo, né? Glória a Deus. Meus irmãos, Mateus capítulo 12, versículo 38 ao 42. É o versículo que nós vamos estar meditando hoje. Verso 38 ao verso 42. Diz assim, meus irmãos: então, alguns escribas e fariseus replicaram: Mestre, queremos ver de tua parte algum sinal. Ele, porém, respondeu: uma geração má e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado senão do profeta Jonas. Porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis aqui está quem é maior do que Jonas. A rainha do sul se levantará no juízo com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis aqui está quem é maior do que Salomão. Diga graças a Deus. Meus irmãos, o tema aqui da nossa palavra essa noite, nós vamos meditar, é o perigo da necessidade humana de sinais. O perigo da necessidade humana de sinais. Nós vamos meditar um pouquinho em cima disso aí hoje. Amém? Amém. Meus irmãos, de forma inicial,
que a gente entenda um pouco do contexto de qual se enquadrava Jesus, aqui nesse capítulo 12, onde ele já começa ali de forma bem peculiar a censurar os escribas e os fariseus, né? A ensinar, porque os escribas e os fariseus, eles tiveram do Senhor grandes repreensões, mais precisamente lá mais na frente em Mateus capítulo 23, onde tem um capítulo todo de censura de Jesus em relação aos escribas e fariseus por diversas situações, religiosidade, enfim. Mas aqui a gente já vê isso, a gente já vê Jesus ensinando os escribas e fariseus da forma correta como deveria ser as coisas, amém? Porque os escribas e fariseus sempre tentaram de alguma forma um complô ali contra Cristo, por motivos que também nós vamos meditar essa noite. Meus irmãos, nesse momento inicial aqui da nossa palavra, é interessante que a gente coloque na nossa mente alguns pontos para que a gente se localize em relação a esse contexto de Cristo, em relação aos fariseus desse capítulo 12 aqui. Primeiro, a caminhada e as realizações de Jesus. Nesse momento em que nós lemos aqui, Cristo já tinha se batizado, amém? Já tinha passado pelo batismo. Cristo ele já tinha sido tentado pelo diabo no deserto, amém? Cristo ele já tinha proclamado o seu sermão do monte, mais precisamente em Mateus 5, amém? Cristo ele já tinha realizado diversas curas, prodígios, milagres e maravilhas de forma física e espiritual. Por que eu falo de forma física e espiritual? Porque as curas do Senhor não foram só aquelas de forma física. Cristo, por onde andava ensinando, proclamando, levando o evangelho, ele estava curando as pessoas emocionalmente, espiritualmente, que é o mais importante, amém? Cristo, por onde passava, ele levava essas mensagens. E aqui também, meus irmãos, Cristo já tinha escolhido os seus discípulos. Ele já tinha escolhido os seus 12 discípulos que já andavam com Cristo por onde ele ia, amém? Por que lembrar disso nessa parte inicial do nosso culto de adoração? Meus irmãos, Jesus, ele nesse momento já estava consideravelmente conhecido na sua região. Jesus, ele já estava nesse momento consideravelmente conhecido pelas pessoas, tanto por aquelas pessoas que contemplaram de alguma forma milagres, prodígios, maravilhas, ensinamentos, como por aquelas outras que escutaram de um amigo, de uma outra pessoa que viu. Resumindo, Cristo, por onde passava, as multidões estavam aumentando, porque ele estava cada vez mais conhecido, né? Então é interessante a gente já mentalizar que nesse momento onde os escribas perguntam para Cristo de forma inicial em relação aos sinais, ele já estava consideravelmente conhecido na sua região por onde passava. Segundo ponto, diante disso, meus irmãos, Jesus ele foi questionado pelos escribas e fariseus, como nós lemos aqui, e aí eu abro aqui uma pergunta: quem eram os escribas e os fariseus? A gente ouve muitas pregações em relação aos escribas, aos fariseus. Quem eram estes escribas e fariseus? Meus irmãos, os escribas e os fariseus, eles eram homens da lei, sacerdotes, eram homens de autoridade espiritual na sociedade, de alta posição na sociedade, homens respeitados, homens conhecedores de forma profunda das Escrituras. As Escrituras que hoje nós conhecemos como Antigo Testamento, que é o Taná dos judeus. Naquela época, obviamente, ainda não tinha Novo Testamento, né? O Novo Testamento estava sendo escrito através da vida de Jesus, através do ministério de Jesus. Então, os escribas e os fariseus, eles tinham uma ciência total das Escrituras do seu povo, né? Esses eram os escribas e os fariseus. Em relação a toda a história de Israel, eles conheciam, desde os escritos de Moisés, com o Pentateuco, os 5 primeiros livros, os livros históricos de Israel, que começa lá em Josué, e a gente conhece, vai até o livro de Esther, é o livro da história do povo de Israel, guerras, reis, os primeiros profetas. Aí nós temos os livros poéticos também, que vai de Jó, Salmos, Salomão, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, enfim, os escritos de Salomão, e também os livros proféticos, dos 4 profetas maiores, com 5 livros, e os 12 profetas menores. Por que eu estou falando tudo isso? Todos esses livros e escritos, esses escribas e fariseus conheciam de forma profunda. Eles eram extremamente religiosos,
e eles eram extremamente competentes em relação às escrituras. Então, quem eram os escribas e fariseus? Eram esses homens. Amém? Meus irmãos, esse prefácio inicial é para que a gente entre na meditação da palavra, sabendo de algumas coisas importantes que vai nos levar a um melhor entendimento da palavra dessa noite. Diga graças a Deus. Amém? Vamos entrar agora aqui na palavra, tá? Primeiramente, quando a gente começa a ler esses primeiros versículos, a gente entende aqui que Jesus, ele mostra já de forma inicial dois exemplos em relação aos sinais que os escribas e fariseus pediram para ele. Ele já mostra dois exemplos. Olha o que diz aqui no versículo 38 e 39. Vamos ler junto aí novamente. Então, alguns escribas e fariseus replicaram: Mestre, queremos ver de tua parte algum sinal. Ele, porém, respondeu: uma geração má e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado senão do profeta Jonas. Vamos parar por aqui rapidinho. Meus irmãos, nesses primeiros dois versículos, o Senhor, ele já deixa algo no ar aí. Olha o que ele já deixa subentendido para nós no primeiro versículo já. Quem precisa de sinais faz parte de uma geração má e adúltera. Diz para a pessoa que está do seu lado aí: quem precisa de sinais faz parte de uma geração má e adúltera. Amém? Foi o que o Senhor começou falando aqui. Ele, porém, respondeu: uma geração má e adúltera pede um sinal. Aí eu pergunto para vocês uma coisa: é pecado nós pedirmos sinais ao Senhor? É errado a gente pedir ao Senhor, através de oração, sinais, direcionamentos, apontamentos da parte do Pai? Meus irmãos, não é errado e é dever nosso fazer isso. Porém, entretanto, todavia, nós precisamos entender o contexto. Eu falei para vocês, antes que a gente começar a ler novamente, sobre todo um prefácio inicial de quem são escribas e fariseus, de onde estava Jesus nesse momento aqui, e nós vamos entrar novamente aqui. Por que o Senhor falou que faz parte de uma geração má e adúltera aquele que pediu o sinal para ele? Meus irmãos, o Senhor, ele já veio de uma caminhada inteira realizando prodígios, milagres, sinais e maravilhas. Como é que numa fase dessa, os conhecedores da palavra, os conhecedores das profecias de Isaías, de Jeremias, que apontavam o Messias, chega em Cristo e fica pedindo sinal? Por que o Senhor falou isso para eles? Porque o Senhor já viu no íntimo do coração deles que tinha maldade. O Senhor já viu no íntimo do coração deles que tinha incredulidade, que tinha adulteração. Então o Senhor imediatamente censurou os escribas e fariseus dessa forma. Amém? Então a gente já começa a entender por aí. É pecado nós pedirmos sinais ao Senhor? É pecado nós orarmos pedindo direcionamento? De forma alguma. Nós precisamos viver uma vida de oração. Diga graças a Deus. Precisamos viver uma vida de consagração o tempo todo, em todas as áreas das nossas vidas. Mas o Senhor relatou essas palavras por conta do contexto, por conta da motivação daqueles que o tempo todo estavam tentando Jesus, tentando de alguma forma dissipar, porque essas coisas aqui, meus irmãos, eram no meio da multidão. Isso aqui quem relatou foi os apóstolos, foram os discípulos. Os fariseus, eles indagavam Jesus, era no meio do povo, para querer levar questionamento, para querer levantar questionamento, para querer se autodefender, por diversos motivos que nós vamos meditar um pouquinho mais à frente. O primeiro exemplo para uma geração má e adúltera é o do profeta Jonas, sobre o que o Senhor falou aqui para os escribas e fariseus. Com isso, vamos continuar aqui no versículo 40 e 41 na leitura. Porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis aqui quem é maior do que Jonas. Diga graças a Deus. O nosso Jesus Cristo é maior e muito maior do que Jonas. Amém? Por que Jesus citou Jonas nessa passagem para os escribas e os fariseus? Por que Jesus citou Jonas? Meus irmãos, novamente, Jesus, ele é onisciente, onipotente, onipresente. Diga graças a Deus. Jesus Cristo é Deus. Nós temos Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Jesus Cristo é Deus. Ele é onisciente, onipresente, onipotente.
Ele é eterno, Ele é imutável, o Senhor é perfeito, amém? Ele tem todos os atributos porque Ele é o Criador, Ele é o gerador. Então o Senhor, na sua onisciência, sabia que ao citar Jonas, todos entenderiam, porque aqueles todos eram conhecedores do que nós acabamos de falar. Eles conhecem a palavra, os antigos testamentos, a história do seu povo. Então por que Jesus citou Jonas? Primeiro, por saberem que os judeus, em um modo geral, conhecem a história de Jonas. E segundo, por conta do contexto. O contexto e pela história de Jonas. E ele finaliza, e eis aqui que é maior do que Jonas. Para quem não sabe, meus irmãos, eu não sei se todos já tiveram a oportunidade de ler o livro de Jonas. É muito interessante. São apenas 3 capítulos. E eu acho que na palavra não tem um profeta assim, igual Jonas, não. É um negócio assim que a gente consegue tirar muita meditação. Ele era um profeta que, além de começar não sendo temente a Deus, ele parece que tinha uma fé meio abalada, e depois ele se revoltou porque o Senhor perdoou. Rapaz, é um negócio engraçado, mas a gente tira muitas lições desse profeta, amém? E qual foi o contexto que o Senhor citou Jonas? Vou falar de forma bem breve para vocês. O Senhor Deus, chamou a Jonas, profeta, para que pregasse em Nínive. Levantou Jonas, o profeta, para que levasse a pregação através de profecias até Nínive. Nínive, para quem não sabe, era uma região da Assíria. Não fazia nem parte de Israel. Não fazia nem parte do povo de Deus. Era uma região de gentios. Era uma região que não fazia parte, mas o Senhor levantou Jonas para pregar a Nínive. E aí, no primeiro momento, meus irmãos, Jonas, ele quis se esquivar do Senhor, quis fugir. Aí a palavra diz que ele pegou um barco para querer fugir do Senhor, e a ira do Senhor caiu sobre Jonas e sobre todo mundo que estava dentro do barco, amém? E tempestade, isso e aquilo, e o barco ia afundar. E o pessoal colocou lá Jonas na roda para saber o que aconteceu, quem era ele, de onde ele vinha, isso e aquilo, até que ele falou toda a história, que estava fugindo de Deus. E o próprio povo do barco, né, o comandante, os tripulantes, temeram ao Senhor e enfim, oraram a Deus ali para que Deus tivesse misericórdia, mas não teve jeito. Jonas pediu para eles atirarem ele do barco, porque o Senhor ia botar o barco para debaixo do mar. E aí o que acontece? Jonas, lançado ao mar, teoricamente morreria. Quem é que não vai morrer em mar aberto, com tempestade e tudo? Mas o Senhor teve misericórdia de Jonas, e aí a palavra diz que um peixe engoliu ele passou 3 dias e 3 noites, e nessa ele se arrependeu. Tem uma oração linda de Jonas em relação ao seu arrependimento. E aí, depois de 3 dias e 3 noites, esse peixe joga Jonas em terra firme, e ele vai para a missão, Nínive, levar a palavra de Deus a Nínive. E aí o que acontece, meus irmãos? Olha o que acontece. Nínive, uma nação que seguia outros deuses, que não era temente a Deus. Jonas chegou a essa região da Síria, levando a palavra, levando a profecia, e o Espírito Santo simplesmente, como ele faz, convence da justiça, do pecado e do juízo, convenceu o povo. O povo se arrependeu. O povo se arrependeu, o rei se arrependeu, e aí começaram a vestir pano de saco e pararam de comer um bocado de coisa, e se sacrificar ao Senhor, se consagrar a Deus. E a profecia era que em 40 dias o Senhor ia destruir Nínive, como fez lá com Sodoma e Gomorra. Amém? O povo se arrependeu, o Senhor teve misericórdia do povo, e tudo bem, né? O povo recebeu a palavra de um profeta de outro lugar, de um outro Deus. O Espírito Santo habitou ali no meio, convenceu da justiça, do pecado e do juízo. O povo se arrependeu, e o Senhor teve misericórdia daquele povo. E olha que interessante, algo que aconteceu lá no Antigo Testamento, alguns séculos antes de Jesus. Jesus falou sobre isso, e olha o que ele fala aqui, uma coisa que muita gente deixa passar, no versículo 41. Ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. Olha que coisa interessante, meus irmãos. O que a palavra está dizendo aqui? Que ninivitas realmente foram salvos. Diga graças a Deus. Foram salvos. O Senhor falou que eles lá no final se levantarão e condenarão esta geração. Que geração que ele está falando? Dos escribas e dos fariseus. Por quê? Porque aqueles que nem conheciam Deus se converteram com a pregação de Jonas, e esses daqui de frente com o verbo encarnado, com Deus em pessoa, questionando o Pai, questionando a Cristo, tentando derrubar o Senhor. Aí por isso que ele deu esse exemplo, e no final ele fala: e eis aqui quem é maior do que Jonas. Tipo assim,
Eu sou maior do que Jonas. Os ninivitas converterem em vocês. Os judeus que conhecem a profecia não se convertem. Olha que coisa interessante. Bom, vamos seguir agora para o versículo 42 para a gente continuar a meditação na palavra. Diz assim: a rainha do sul se levantará no juízo com esta geração e a condenará. Esse é o segundo exemplo. Porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão, e eis aqui quem é maior do que Salomão. Diga graças a Deus. Aqui continua a censura do Senhor em relação aos escribas, porque nesse segundo exemplo, de forma muito interessante, o Senhor cita a rainha do sul, que é a rainha de Sabá. Para quem eu até estava lendo com a minha esposa, 1 Reis, capítulo 10, muito interessante. Do versículo 1 ao versículo 12, você vê essa história da rainha de Sabá. O que acontece? Essa rainha de Sabá, ela ouviu sobre Salomão, ela ouviu sobre a sabedoria de Salomão, e ela veio pessoalmente verificar a fama de Salomão em Israel. Ela saiu lá do seu território para ir até Salomão para verificar. Porque o que acontece, meus irmãos? Salomão era um cara muito sábio. A sabedoria dele, ele era muito sábio em gerir o seu reino, ele era muito sábio nas decisões, ele fez importantes alianças, e essa sabedoria de Salomão começou a se dissipar, começou a crescer, chegou nessa rainha, e ela teve a curiosidade de, rapaz, pelo que eu estou vendo, esse cara é diferente, tem alguma coisa diferente com ele, eu vou lá conhecer. E ela foi lá pessoalmente, e depois de ter encontrado com Salomão, a palavra diz que ela louva a Deus pelo dom de Deus em relação a Salomão, que era ali o líder dos hebreus. Olha que coisa interessante. Vocês sabem onde ficava esse reino de Sabá? Esse reino de Sabá ficava no sudoeste da Península Arábica. Meus irmãos, ficava muito longe. Se vocês verificarem isso aí geograficamente, ficava muito longe de onde estava Salomão. E ela foi lá por conta da sabedoria, que se expandiu, e disse que bendito seja o Senhor de Salomão, e louvou a esse Deus. E olha que coisa interessante. Olha que coisa interessante, a gente vê alguns séculos depois, bem no versículo 42 novamente vamos ler. Olha o que Jesus fala: a rainha do sul se levantará no juízo com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. O que o Senhor está dizendo aqui, meus irmãos? De fato, teve pessoas desse reino que alcançaram a salvação por conta do testemunho de Salomão. Olha que coisa interessante. E esse povo condenará lá no juízo esta geração perversa. E o Senhor finaliza dizendo: e eis aqui quem é maior do que Salomão. Que entra no mesmo exemplo. Poxa, Salomão, né, homem, pecador, converteu uma rainha, e eu, Jesus encarnado, não consigo converter o povo. E eu, Jesus, aqui no meio do povo hebreu, no meio do povo judeu, que conhece, não se converte. Então aí continuou, e aí finalizou, na verdade, o Senhor Jesus mostrando quem Ele é em relação aos mortais. E vamos seguir com a nossa meditação. Meus irmãos, aqui a gente vê uma coisa muito interessante nesses poucos versículos. A gente está tratando de Cristo aqui, diga graças a Deus. É Jesus. Nós estamos meditando em algo que aconteceu de verdade com Jesus, em relação ao seu povo. Olha que coisa interessante, a gente consegue ver, a partir desse momento, quão cruel a humanidade ela consegue chegar por conta de ego, por conta muitas das vezes de falta de humildade. Porque, meus irmãos, eu garanto para vocês que conhecedores da palavra como eles eram, eles sabiam que aquele ali não era um homem qualquer. Eles sabiam que aquele ali não era um ser natural, pelos milagres, prodígios, maravilhas, nunca se viu isso. Como é que pode? Ele sabia que Isaías falou sobre Cristo, falou sobre como andaria o Senhor. Isaías falou inclusive sobre João Batista, aquele que abriria o caminho para o Senhor, a voz que clama no deserto. Esses caras eram extremamente inteligentes, mas eles não queriam se converter dos seus maus caminhos, muito pelo contrário. Eles queriam atacar Jesus, eles queriam todo o tempo colocar o Senhor numa fogueira. Amém? E uma coisa interessante, eu estava até nessa meditação, eu estava pensando. Eu escuto muito por aí na internet algumas coisas em relação ao Apocalipse, livro da Revelação, de pessoas que falam o seguinte: será que as pessoas vão se enganar com o anticristo? Porque no Apocalipse fala qual é o número da besta. Fala que vai ter implantação de tecnologia na mão, como já tem em alguns países, né?
fala que vai vir aí um que vai estabelecer a paz no mundo todo. Fala tudo que vai acontecer. E aí as pessoas comentam: será que as pessoas realmente vão se enganar com o anticristo, vendo que está acontecendo tudo que está na palavra? E eu afirmo para vocês: qual é a diferença desse exemplo e desse questionamento para esse de Jesus? Porque quando Jesus chega, meus irmãos, toda a escritura conhecida apontava para ele. As pessoas, muitas não acreditaram, muitas o negaram. Inclusive os judeus praticantes não aceitam Jesus como o Messias, não aceitam. Então a enganação, ela vem muito por conta da incredulidade do nosso coração, da falta de sabedoria e falta de sensibilidade do nosso coração. Amém? Por que os escribas negavam? Por que os escribas e fariseus negaram a Jesus? Qual é o motivo deles terem negado a Cristo? Aí aqui a gente vai abrir algumas coisas que nós já vamos puxar para o nosso cotidiano, para o nosso dia a dia, para as nossas vidas. Meus irmãos, os escribas e fariseus negavam por vários motivos. Um deles, ego, religiosidade, comodismo e covardia. Sabe por quê? Fariseus eram homens importantes da lei. Eles eram sacerdotes, eles tinham posição social elevada. E eles sabiam, muitos, que a partir do momento que eles reconhecessem aquele Messias como Salvador, eles teriam que abrir mão de muita coisa. Porque Jesus estava ensinando sobre muitas coisas do reino e muitas coisas que estavam erradas aqui conosco. Muitas coisas que estavam erradas com os homens que eram ditos homens de Deus, como sacerdotes. Então, a partir do momento que eles viam que teria que ter uma mudança de vida, eles começaram a negar Jesus como Messias, que é o que os judeus fazem hoje. Os judeus, eles não acreditam em Cristo porque eles acham que o Messias não pode ser muito mole, porque eles acham que o Messias não pode passar vergonha, o Messias nunca vai apanhar de homem, o Messias nunca que vai deixar o homem matar ele. Só que o que acontece, meus irmãos, é muita falta de sensibilidade, é muita falta de sabedoria, porque o que na verdade aconteceu foi um cumprimento das Escrituras, para que eu e para que você fosse salvo, porque na palavra estava dizendo assim, que ele viria e pelas feridas dele nós seríamos sarados. Diga graças a Deus. Pelo sangue dele nós seríamos remidos. Diga glória a Deus por isso. Através do testemunho perfeito e cumprimento perfeito dele, da lei na cruz, a graça nos alcançou. Diga graças a Deus. E uma coisa muito maior do que isso, Jesus, ele não perdeu, ele venceu. Ele ressuscitou, ele venceu a morte. Ele ressuscitou ao terceiro dia. Pessoas viram ele ascendeu aos céus e deixou aqui o Espírito Santo, nosso Consolador, até a consumação do século. Diga graças a Deus por isso. Essa sensibilidade por conta da incredulidade, do coração pesado, que as pessoas não enxergam em Cristo, que os judeus não enxergam em Cristo, que os escribas e fariseus não enxergavam, ou até enxergavam, mas não queriam dar o braço a torcer. Amém? Então aqui, o porquê dos escribas e fariseus negarem a Jesus. E meus irmãos, agora nós vamos trazer alguns pontos importantes dessa palavra para nossas vidas. Hoje, entenda bem o que eu vou falar. Hoje muitas pessoas, eu estou falando de pessoas que conhecem a palavra, eu estou falando de cristãos como nós, amém? Eu estou falando de pessoas que têm acesso às Escrituras, pessoas que vão aos cultos. Meus irmãos, muitas pessoas hoje fazem o papel dos escribas e dos fariseus em relação a muitos aspectos de suas vidas. Vamos entender. Existem pessoas hoje que vão sim à igreja, que vão sim ouvir a palavra do Senhor, mas não tem compromisso nenhum com Deus. Existem pessoas hoje que vão à casa do Senhor, mas não tem comprometimento com a palavra. Existem pessoas que vão à igreja, mas são acomodadas, extremamente acomodadas e não querem mudar. E aí o que acontece? Eu vou até abrir aqui um apêndice da mensagem do Diácono Magno no domingo. Ele falou uma coisa bem interessante, que o que nós estamos vivendo hoje é resultado, é configuração, ele falou, do que nós colhemos, do que nós plantamos ontem, do que nós semeamos ontem. E para resumir, o que ele falou está lá em Gálatas. Está em Gálatas 6, 7 e 8. Lá diz que tudo aquilo que o homem semear, disto certamente se fará.
E finaliza: aquele que semeia no Espírito, colhe a vida eterna. Aquele que semeia na carne, colhe corrupção. O que significa isso? Lei da semeadura e da colheita. Meus irmãos, e o que acontece? Muitos cristãos, infelizmente, são muito acomodados. Muitos cristãos, eu por exemplo, porque eu tenho uma vida boa, porque eu tenho, sei lá, dinheiro, carro, casa, uma família, Deus me ama mais. Porque na minha igreja tem uma senhora ou um senhor, uma família que não tem recurso, que não tem família, que os filhos são doentes, que tem dificuldade para ter comida na mesa, então Deus ama menos ela. É muito fácil eu vir aqui dar um testemunho e falar que Deus me ama muito, porque Ele faz isso, isso, isso na minha vida. Mas não é assim, meu irmão. Deus, Ele ama a todos nós da mesma maneira. Diga graças a Deus. O Senhor, os mesmos planos que Ele tem para a minha vida, de prosperidade espiritual, familiar, financeira, Ele tem para a sua também. Diga graças a Deus. Então, não adianta eu subir e falar que eu sou isso, eu tenho isso ou aquilo, porque Deus fez na minha vida, porque Ele fez de extraordinário, porque eu sou muito amado. Porque se eu falar isso, eu estou dizendo que muitas pessoas são menos amadas. Muitas pessoas não têm o amor completo de Deus, porque muitas pessoas, inclusive na igreja, têm dificuldade. Mas o que acontece? É como Ele falou, e é como a palavra fala. O que nós estamos vivendo hoje é resultado de colheita do que semeamos ontem. E algumas pessoas, às vezes, colhem e estão vivendo o melhor do Senhor, e outras não, porque semearam coisas erradas. Isso é normal, isso faz parte da vida do cristão. Isso não é algo para nos desanimar. Isso não é algo para deixar desanimado aquele que está colhendo coisas ruins agora. Pelo contrário, é algo para que motive a gente a plantar coisas boas hoje, porque amanhã nós vamos colher. Diga graças a Deus. Meus irmãos, a colheita ela é obrigatória, e que isso motive a gente. O Senhor, Ele tem planos maravilhosos para nós. E aí o que eu estou falando aqui são coisas que não são da vontade de Cristo. Crentes que às vezes são acomodados, fazem o que faziam os fariseus, conhecem a palavra, mas não querem aceitar a verdade da forma bíblica, da forma cristã, e não vivem dessa forma. Outras pessoas que também estão nas congregações, mas ainda não são convertidas. Pessoas que precisam se converter, pessoas que querem ajustar Cristo na sua forma de viver. Querem ajustar Jesus na sua forma de viver. Não, porque no meu trabalho eu não tem jeito, é desse jeito aqui. Eu tenho que conversar com fulano, ciclano e tal, eu tenho que fazer negócio assim, assim, assado. E quando chega uma roda de conversa eu tenho que ir. E quando falam o que não deve ser falado, pessoas incrédulas, eu entro na roda de conversa e falo também. Eu conheço muita gente assim, meus irmãos. Eu conheço muita gente que se diz cristã desse jeito. Eu tenho algumas atividades que eu gosto de fazer, agora com menos frequência, que eu estou mais com a minha esposa ali resguardada, com a minha princesa ali no ventre dela. Diga graças a Deus por isso. Mas eu tenho algumas atividades que eu gosto de fazer, treinar, eu gosto de jogar bola, time esportivo, e eu conheço algumas pessoas que se dizem cristãs desses meios. E aí eu estou ali às vezes conversando, meus irmãos, é assim, é constrangedor. É constrangedor. As pessoas entram em roda de conversa de gente do mundo e xinga, e fala de coisas que não convém, e fala de situações de incredulidade mesmo. Gente que vai para a igreja, muitos até sobem altares. Que Cristo é esse, meus irmãos, que a gente quer adaptar a uma vida de pecado? Que Cristo é esse que as pessoas querem adaptar a vida dela por conta de ego, por conta de falta de humildade? São pessoas que infelizmente não são convertidas, ainda não conheceram verdadeiramente o Senhor, não vivem uma vida com o Senhor. E isso é algo que faziam os escribas e os fariseus, e eu estou puxando para as nossas vidas. Porque, meus irmãos, o que adianta? Do que adianta eu ir à igreja e viver uma vida de mentira lá fora? Do que adianta eu ir à congregação e orar e louvar, e isso aqui lá fora eu faço tudo errado? Eu pego, eu xingo, eu brigo com todo mundo, eu faço negócio errado, eu tenho uma amizade com gente que não convém, eu abro a minha casa para todo mundo, o meu casamento não trata a minha esposa, meu marido da forma como deve ser tratado, tudo errado. Como é que pode viver uma vida dessa forma? São coisas que não agradam a Cristo. Agora vamos falar do que agrada a Cristo? Diga graças a Deus. O que agrada a Cristo, meus irmãos, é tudo ao contrário do que eu falei aqui agora. Amém? O que agrada a Cristo é pessoas comprometidas com Ele. O que agrada a Cristo é pessoas com comprometimento. O que agrada ao Senhor e faz cair sobre nós as bênçãos
terrenas, espirituais e eternas, são pessoas que não são acomodadas. Porque, meu irmão, dificuldade todos nós vamos ter. Dificuldades, tribulações, todos nós vamos ter, está na palavra. No mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo, eu venci o mundo. Amém? Vou falar de novo, que parece que meus irmãos, no mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo que eu venci o mundo. Glória a Deus. É a palavra do nosso Senhor. Meu irmão, a tribulação ela vai vir na nossa vida, mas aquilo que agrada ao Senhor são pessoas convertidas, são pessoas que ajustam as suas vidas em relação a Cristo, e não o contrário. Essa deve ser a nossa luta todo dia, porque nós vamos ter dificuldade, nós vamos ter, meu irmão, nós vamos ter muita tentação. Só que não existe uma vida fácil para um cristão verdadeiro, um cristão genuíno. É uma vida todo dia de batalha, é uma vida todo dia de dizer não. É uma vida todo dia de, às vezes, você ter ali uma ruptura com uma pessoa que você não queria, mas é por Cristo, meu irmão. Nós não podemos nos enganar. Nós não podemos vir à igreja e viver uma vida de mentiras, porque tudo isso aqui é passageiro. Quando a gente menos esperar, vai estar todo mundo lá na glória. Diga graças a Deus. Nós não vamos estar junto com os escribas e fariseus, não. Nós vamos estar junto com Cristo. Mas a gente precisa levar uma vida séria. E além de levar uma vida séria, através dessa seriedade das nossas vidas, a gente leva o Evangelho de Cristo de forma verdadeira para outras pessoas. Porque o Senhor deixou o plano para todos nós. Ide e anunciai essas coisas. Ide e falai dessas coisas. Não é só nós virmos à igreja, meu irmão, e ficar aqui guardando. A gente tem que viver lá fora e falar para outras pessoas. Isso não é um dever só do pastor, do diácono, dos levitas, é um dever de todos nós. A palavra diz que nós somos sacerdócio real, geração santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Diga graças a Deus. Isso é um dever de todos nós. Mas nós precisamos, meus irmãos, antes de tudo, arrumar a nossa casa. Manter a nossa casa arrumada, ornamentada com Cristo de forma verdadeira. É muita luta, é muita batalha, mas o Senhor tem promessas. Ele tem promessas de vitória, Ele tem promessas de bênção na sua vida, na vida da sua família, na vida das suas finanças, nas suas amizades, nos seus ministérios. É bênçãos maravilhosas e tremendas. Mas isso não deve ser o nosso primeiro foco. Nosso primeiro foco é nas coisas celestiais, onde nem ladrão rouba, onde nem ferrugem ou traça corrói, porque as coisas são eternas. É eterno, meu irmão, aquilo que o Senhor tem preparado para aqueles que o seguem, o servem, o buscam de verdade. E que essa palavra, meus irmãos, que essa palavra do perigo da necessidade humana de sinais fique no nosso coração, que a gente guarde isso, porque quando a gente exige muito isso é porque nós estamos tentando ajustar Cristo ao nosso crivo. Um crivo limitado, um crivo pecador, um crivo onde nós não temos dimensão alguma de nada. O Senhor é eterno, o Senhor é imutável, o Senhor é onisciente, onipotente, onipresente. Só Ele é digno, meu irmão, de levar as nossas vidas na palma das mãos dele. Só Ele é digno de carregar, meus irmãos, os nossos fardos. Só Ele é digno de mostrar o verdadeiro caminho para nós. E nós temos, graças a bondade e a misericórdia do Pai, esse privilégio hoje. Amém? Aplauda ao Senhor se essa palavra tocou no seu coração. Em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Fique de pé no seu lugar, meu irmão. Fique de pé no seu lugar. Mais um culto de adoração. Mais um culto único de adoração. Porque todo culto, meu irmão, toda palavra é única. Toda palavra fala de forma diferente aos nossos corações. Toda palavra do Senhor, ela abre o nosso entendimento, ela fortalece a nossa aliança, ela nos dá porções de fé que nós necessitamos para seguir o nosso dia a dia, necessitamos para nós seguirmos a nossa caminhada árdua cristã, que não é fácil, mas que o fim é vitória, que o fim é bênção para as nossas vidas. Coloque a mão no seu coração nesse momento, comece a falar, meu irmão, com o Senhor, comece a orar, meu irmão, a Deus, comece a orar